A tigela vazia. O Japão está realmente ficando sem arroz? Já faz meses que boatos se transformaram em manchetes preocupantes. As notícias pintam um quadro alarmante de estoques diminuindo e ansiedades crescendo. Estamos falando de um alimento básico, um pilar cultural, que de repente virou motivo de preocupação nacional. A pergunta na boca de todo mundo é simples, mas profunda. O que raios está acontecendo com o arroz do Japão? Imaginem a Itália sem macarrão ou o Brasil sem feijão. É tipo isso. Por gerações, o arroz foi mais que sustento. Foi símbolo de prosperidade, de comunidade e de identidade nacional. Agora, notícias de escassez estão criando uma sensação palpável de desconforto. Então, se preparem enquanto a gente investiga se as tigelas de arroz do Japão correm mesmo o risco de ficarem vazias e o que isso significa para todos nós. Mais do que apenas um grão. O lugar sagrado do arroz na cultura japonesa. Para entender de verdade a gravidade da atual situação do arroz no Japão, é preciso primeiro compreender que o arroz, ou komi, é muito mais do que um simples alimento por lá. Ele está profundamente entrelaçado na própria essência da identidade, história e espiritualidade japonesa. O calendário agrícola, centrado no plantio e na colheita do arroz, historicamente ditou o ritmo da vida de inúmeras comunidades. No shintoísmo, a religião nativa do Japão, o arroz é considerado uma oferenda sagrada aos deuses. No dia a dia, o arroz, muitas vezes chamado respeitosamente de gohan, é a peça central da culinária tradicional japonesa. Da refeição caseira mais simples ao mais elaborado banquete, o arroz é um componente indispensável. A crise atual, portanto, atinge algo muito mais profundo do que apenas a segurança alimentar. Ela mexe com o coração do que significa ser japonês. Colheita de dores de cabeça. As raízes complexas da escassez de arroz. A atual escassez de arroz no Japão não é resultado de um único evento infeliz. Na verdade, é uma tempestade perfeita, resultado de uma combinação de pressões climáticas, demográficas e econômicas. O clima extremo, com ondas de calor e tufões, simplesmente arrasou as plantações. Para complicar, há uma crise demográfica no setor agrícola japonês. Os agricultores estão envelhecendo e poucos jovens querem seguir essa carreira. Fatores econômicos, como o aumento dos custos de fertilizantes e combustível, apertaram ainda mais o cinto dos pequenos agricultores. Políticas governamentais do passado, que buscavam estabilizar os preços do arroz, acabaram sem querer reduzindo a capacidade de produção e os estoques. Em agosto de 2024, esses estoques atingiram o nível mais baixo em 25 anos, deixando o país quase sem reserva quando a combinação de tempo ruim e plantio reduzido realmente bateu forte. O preço do pânico. Prateleiras vazias e apetites ansiosos. As consequências dessa crise estão sendo sentidas na pele pelos cidadãos japoneses comuns. O aumento forte nos preços do arroz tornou um alimento básico bem menos acessível para muitas famílias. A cena de prateleiras de arroz vazias ou quase sem nada nos supermercados aumentou a ansiedade geral, levando a uma corrida por compras. Alguns supermercados tiveram que impor limites, permitindo que cada cliente levasse apenas um pacote de arroz por vez. Restaurantes e até a merenda escolar relataram dificuldades para conseguir arroz suficiente. E para piorar, o turismo voltou com tudo, aumentando ainda mais a pressão sobre os estoques que já estavam no limite. A soma de todos esses fatores criou um mercado instável, onde um alimento do dia a dia virou quase um artigo de luxo. O governo japonês se viu numa verdadeira saia justa, tendo que lidar com uma crise que mexe com a vida de todo mundo. As primeiras medidas incluíram liberar arroz dos estoques de emergência nacionais, mas essas reservas não deram conta do recado. O ministro da Agricultura, Florestas e Pesca
Tetsushi Sakamoto, veio a público pedir calma e que as pessoas não comprassem por pânico. A crise deu uma guinada política daquelas em maio de 2025, mostrando a enorme pressão popular e o quanto o governo estava sendo cobrado. Depois da renúncia de Eto, Shinjiro Koizumi assumiu como novo ministro da Agricultura, com a bronca de tirar o Japão dessa crise. Agora, está rolando um debate cada vez maior sobre os rumos da política agrícola do Japão, especialmente sobre as antigas restrições à importação de arroz, criadas para proteger os produtores locais. Grãos de esperança. Cultivando um futuro para o arroz japonês. Olhando para frente, a pergunta sobre o futuro do arroz no Japão é daquelas complicadas, cheia de receio, mas também com um fio de esperança. É muito, mas muito improvável que o arroz vá sumir das mesas japonesas. Sua importância cultural e na culinária é grande demais para isso. Uma parte importante da solução está em modernizar o setor agrícola do Japão. Tipo, dar uma atualizada geral. Já estão rolando pesquisas para desenvolver novos tipos de arroz, mais fortes para aguentar os trancos das mudanças climáticas. A crise também fez voltar com força total uma discussão antiga sobre o quanto o Japão consegue se sustentar com a própria comida. A tal da autossuficiência alimentar. No fim das contas, para garantir o futuro do arroz japonês, vai ser preciso um esforço em várias frentes. Apoiar os agricultores que já estão na luta, investir em plantio que aguente as mudanças do clima e ter uma conversa séria e prática sobre as regras do comércio. Alimento para o pensamento, o que a crise do arroz nos ensina. Essa crise do arroz que está acontecendo no Japão serve de alerta, e um alerta bem forte, para todos os países sobre como a segurança alimentar é frágil neste século XXI. Ela mostra claramente como um monte de fatores juntos podem ameaçar o fornecimento do alimento mais básico de uma nação. Isso não é um problema só do Japão, não. É um estudo de caso com lições para todos nós sobre a importância de se antecipar e estar preparado. A situação deixa bem claro o laço forte que existe entre comida, cultura e identidade nacional. O desafio é criar sistemas de alimentação que sejam fortes o bastante para aguentar os baques, mas também flexíveis para se adaptar às novas realidades. No final das contas, a batalha do Japão com seu arroz deveria nos fazer pensar mais sobre o futuro da comida e toda a jornada complicada que ela faz até chegar na nossa mesa.